Quando eu estudo tecido conjuntivo, eu espero que seja um tecido de células afastadas, lembra? Existem vários tipos de células e elas são afastadas. Como elas são bem afastadas, existe muita matriz entre essas células. A matriz extracelular era exatamente essa substância que ficava entre as células. Então você tinha lá as células muito afastadas, então entre elas existia essa matriz. E aí, eu até brinquei com vocês que isso deixava o bloco de tecido conjuntivo mais difícil. Porque não só eu tinha que estudar os diferentes tipos de células que estavam ali, como eu também teria que estudar a composição dessa matriz. Lembra? Inclusive, na semana passada, a gente falou lá do TCPD, lembra? Da matriz do TCPD? Que podia ser rica em fibra de colágeno ou em fibra elástica, lembra disso? Que o colágeno estava associado à resistência, a fibra elástica à flexibilidade. Vou precisar de tudo isso hoje. Uma outra característica que eu espero de um tecido conjuntivo é que ele tenha vaso sanguíneo, é que ele seja vascularizado. O TCPD é o tecido conjuntivo que atende essas características. Ele tem células muito afastadas, tem muita matriz entre elas, ele tem vaso sanguíneo. Por isso que ele era o propriamente dito, né? O tecido adiposo, ele era mais diferentão, lembra? Ele tinha só um tipo de célula, que era o adipócito, e o que mais importava nesse tecido era o que estava dentro da célula, que era a gordura. O tecido adiposo é aquele tecido de armazenamento de gordura. Por exemplo, a camada de gordura que a gente tem embaixo da nossa pele, que é a hipoderme, que a gente viu que é uma reserva energética, um isolante mecânico e um isolante térmico. Deu pra lembrar, gente? Eu vi alguém falando aí, ó, no chat de fibroblasto, hein? Vou usar isso hoje. Lembra que blasto significava jovem? Lembra que a célula que terminava com blasto era a célula jovem, ativa, que produzia a matriz do tecido? Pois é, mandei você gravar que eu ia precisar. Porque hoje a gente vai ver mais dois tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo cartilaginoso, que é o que forma as cartilagens do nosso corpo, e o tecido conjuntivo ósseo, que vai estar presente nos nossos ossos. Vamos começar por ele, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o que forma as cartilagens do nosso corpo. Eu já queria fazer o seguinte, eu separei várias imagens legais para mostrar hoje, mas eu já queria começar essa aula lá do quadro. E a gente vai montando nosso resuminho e vai voltando aqui no slide para ver as imagens, beleza? Vem comigo. Vamos começar falando, então, de tecido. Eu vou botar os dois assim, ó, que eu acho que vai ficar bem legal. Vou até botar mais para cima, né? Não sei nem porque que eu botei tão para baixo. Vou começar falando de tecido cartilaginoso. O tecido conjuntivo responsável por formar as cartilagens do nosso corpo. Galera, eu vou passar com vocês pelas cartilagens do nosso corpo. A gente vai falar de orelha, a gente vai falar de joelho, a gente vai falar dos discos da coluna, a gente vai falar de traqueia. Eu vou passar por cada cartilagem que a gente tem. Mas primeiro, quais são as características gerais desse tecido? Bem, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo. Então, ele tem algumas coisas que eu espero dele. Por exemplo, ele é um tecido de células muito afastadas. Como essas células são muito afastadas, eu vou encontrar entre elas uma grande quantidade de matriz. Então, conforme eu estava esperando,
É um tecido conjuntivo, é um tecido de células afastadas. As células são afastadas, então entre elas eu tenho muita matriz extracelular, que é aquela substância que fica entre as células, tá? Beleza. Só que a cartilagem tem uma grande exceção à regra. A cartilagem, o tecido conjuntivo cartilaginoso, apesar dele ser um tecido conjuntivo, ele é o único tecido conjuntivo que não tem vaso sanguíneo. Pela cartilagem não passa sangue. A cartilagem é avascular. Não apresenta, vou botar aqui para você lembrar, vasos sanguíneos. Beleza, gente? Tranquilo? É um tecido conjuntivo, sim, mas é um tecido conjuntivo sem sangue. É uma exceção à regra. É um tecido conjuntivo avascular. Isso vai gerar algumas questões para a cartilagem. Primeira questão. Se a cartilagem não tem sangue, como é que ela vai receber os nutrientes do sangue? Se a cartilagem não tem vaso sanguíneo, como é que vai chegar ali na cartilagem glicose, oxigênio, os nutrientes que chegam pelo sangue? Lembra que a gente falou lá do tecido epitelial? O tecido epitelial, ele também não tinha vaso sanguíneo. O tecido epitelial também era vascular. E aí eu falei para vocês que ao redor do tecido epitelial existia um tecido conjuntivo. Era esse tecido conjuntivo que ia nutri-lo, ia mandar os nutrientes por difusão. A ideia aqui é a mesma. Como a cartilagem não tem sangue, como a cartilagem em si, ela não tem vaso sanguíneo, ao redor da cartilagem vai existir um tecido conjuntivo propriamente dito. Porque o TCPD, ele tem sangue. E aí ele vai mandar os nutrientes do sangue, perfeito, Vitor. Ele vai mandar os nutrientes do sangue para a cartilagem por difusão. Fazendo um esquema bem simples, gente. Bem simples mesmo, tá? Imagina que aqui para baixo tá a cartilagem. Eu ainda vou falar de cartilagem, tá bom? Tem como tirar a tarja um pouquinho, Renan? Só para eu ganhar mais quadro? Obrigada. Então imagina que aqui tá a cartilagem. Não tem sangue aqui, mas não tem problema. Aqui ao redor da cartilagem vai existir um TCPD. Um tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui nesse TCPD vai passar o sangue. Vamos botar aqui só para você lembrar, representando o vaso sanguíneo. O TCPD vai mandar esses nutrientes do sangue por difusão. Vai mandar glicose, vai mandar oxigênio para a cartilagem por difusão. Galera, esse TCPD que fica ao redor da cartilagem para nutri-la vai ter um nome. A regra é a seguinte: tudo que tiver a ver com cartilagem, a gente vai usar o termo condro, beleza? Tem a ver com cartilagem, a gente chama de condro. O TCPD, que está na periferia, ao redor da cartilagem, é o pericôndrio. Tranquilo? Peri, porque ele está na periferia, ele está ao redor. Condro, porque ele está ao redor da cartilagem para nutri-la. Show de bola, gente? Só para mostrar aqui para vocês, ó. Para vocês darem uma olhada numa microscopia, numa imagem real. Olha aqui a cartilagem.
Olha aqui o pericôndrio cheio de sangue para nutri-la. Show de bola, gente, beleza? Mas calma que não é só isso, não. Tem mais um problema. Os nutrientes, a glicose, o oxigênio, eles conseguem passar do pericôndrio para a cartilagem por difusão. Beleza, como o Vitor bem falou. Mas tem uma coisa que não consegue passar. As células de defesa. Eu não sei se vocês lembram, porque a gente vai falar de sangue só semana que vem. Mas no nosso sangue estão as células de defesa do nosso corpo. Os glóbulos brancos, lembra? Os leucócitos? Pois é. Nutriente, glicose, oxigênio conseguem passar do pericôndrio para a cartilagem. As células de defesa não conseguem fazer essa passagem. Por isso, a cartilagem, ela acaba sendo um tecido muito vulnerável às infecções. Como por ela não passa sangue, uma célula de defesa do sangue não consegue entrar na cartilagem, não consegue combater uma infecção ali. E é por isso, gente, que infecções de cartilagem, elas são muito perigosas. Porque como é um tecido sem sangue, as células de defesa do sangue não vão conseguir chegar aqui. A glicose, o oxigênio, os nutrientes até conseguem passar do pericôndrio para a cartilagem, mas as células de defesa não. Então lembrem disso para o vestibular. É um tecido que fica muito suscetível a infecções, a ataques de patógenos, tá? Como é a vascular, não apresenta vasos sanguíneos e vou botar aqui para vocês não esquecerem que não chegam as células de defesa do sangue. Tranquilo, gente? Beleza? Para começar a avançar um pouquinho, o pericôndrio também vai ter uma outra função. Aqui no pericôndrio, lembra que ele era um TCPD? Vão existir aquelas células tronco. Semana passada eu falei isso com você. No tecido conjuntivo propriamente dito, existem células tronco que são capazes de dar origem a outras células. Lembra o nome dessa célula? Lembra o nome dessa célula tronco do TCPD que formava outras? Semana passada eu te falei que ela se chamava célula mesenquimal. Vou botar ela aqui de azul no nosso esquema para você lembrar, tá? É a célula mesenquimal. A célula mesenquimal, ela vai dar origem à célula jovem da cartilagem. O que eu te falei? Tudo que tem a ver com cartilagem, a gente chama de condro. Semana passada eu te falei que a célula jovem, a gente termina com blasto. A célula jovem da cartilagem vai ser o condroblasto. Terminou com blasto, gente. Eu sei que é a célula jovem. Terminou com blasto, eu sei que é a célula ativa. Eu sei que é a célula que vai produzir a matriz daquele tecido. Então, a célula mesenquimal, essa célula tronco que está lá no pericôndrio, ela vai dar origem, ela vai se transformar no condroblasto. Quando o condroblasto envelhecer, quando ele virar um adulto, ele vai ser chamado de condrócito, que vai ser a célula adulta inativa. Para quem estava aqui na semana passada, bem tranquilo de lembrar, né? Falei para vocês semana passada, terminou com blasto, é a célula jovem. Por que isso é importante? A célula jovem é sempre a célula que produz a matriz daquele tecido. Então, quando a célula mesenquimal virar a célula jovem da cartilagem, ela vai virar o condroblasto.
O condroblasto vai produzir a matriz. Quando ele envelhecer, ele vai virar um condrócito. E Camila, do que é feita essa matriz? Peguei a ideia. O condroblasto é a célula jovem, é a célula que vai estar produzindo essa substância entre elas. Mas do que é feita essa matriz extracelular? Do que é feita essa substância que está entre as células da cartilagem? Entre os condroblastos, entre os condrócitos. A matriz da cartilagem, gente, ela é muito importante. Porque ela vai diferenciar as cartilagens do nosso corpo em 3 tipos. É olhando a matriz, é olhando essa substância que está entre as células, que a gente vai diferenciar os 3 tipos de cartilagem. Quais são esses 3 tipos? E aí a gente vai para o slide e depois a gente anota aqui, tá? Cartilagem elástica, cartilagem fibrosa e cartilagem hialina. Vamos olhar lá nos slides esses 3 tipos de cartilagem? Vem comigo, joga pra cá. Não. Vou passar aqui, só para mostrar para vocês que tá tudo bonitinho aqui no slide, tá? O condroblasto, o condrócito, ó. Aqui tá o pericôndrio. Olha aqui gerando o condroblasto. Olha o condroblasto virando e envelhecendo um condrócito. Vambora. Cartilagem elástica, galera. Cartilagem elástica, olha o nome. É aquela cartilagem em que o condroblasto produz uma matriz rica em fibra elástica. Se é uma cartilagem onde a matriz é rica em fibra elástica, essa é uma cartilagem extremamente flexível. Aonde no meu corpo eu encontro cartilagem rica em fibra elástica? Aonde no meu corpo eu encontro cartilagem flexível? 3 lugares. 2 que você já conhece. Orelha. Olha como a cartilagem da orelha é flexível. É cheia de fibra elástica na matriz. Nariz. Olha como a cartilagem do nariz é flexível, cheia de fibra elástica. E um outro lugar que a gente não vai falar hoje, mas só para você já guardar no seu coração, na epiglote. A epiglote é uma cartilagem que vai aparecer na aula de sistema respiratório. A epiglote é uma cartilagem que vai evitar, por exemplo, que a comida e a bebida entrem na tua laringe e vão parar lá no teu pulmão, tá? Mas a gente não vai falar disso hoje. Mas segura aí, tá? Então, a cartilagem elástica, gente, é essa que tem na matriz muita fibra elástica. Repara, ó, entre os condroblastos e os condrócitos, a fibra que tá no meio, aqueles cabelinhos da matriz, são fibras elásticas. Cartilagem extremamente flexível. Cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa é chamada de fibrosa porque ela é riquíssima em fibras na matriz. Mas não é qualquer fibra, não. Ela é rica em fibra de colágeno. É uma cartilagem, gente, altamente resistente. Muito resistente mesmo. Ela é fibrosa porque ela tem a maior quantidade de fibras na matriz. E não é qualquer fibra, é fibra de colágeno, que é a fibra mais resistente de todas. Onde no meu corpo eu preciso de uma cartilagem com tanto colágeno? Onde no meu corpo
eu preciso de uma cartilagem tão resistente? 2 lugares só. E eu vou te mostrar no slide. Essa é a cartilagem que está no teu joelho, que é o que você popularmente chama ali de menisco. E essa é a cartilagem que forma os discos da nossa coluna. Essa é a cartilagem que forma os nossos discos intervertebrais. Vamos lá no slide olhar? Joga aqui pra mim, Renan. Primeiro, os discos intervertebrais. Quando a gente olhar a estrutura da coluna, gente, vocês vão ver que os ossinhos da coluna, eles são chamados de vértebras. Por que uma vértebra, ela não bate na outra? Por que o osso de cima, ele não esmaga o de baixo? Porque entre as vértebras, ó, existem esses discos de cartilagem fibrosa, cheios de colágeno, altamente resistentes. Esses discos são os chamados discos intervertebrais, porque eles ficam entre as vértebras de toda a tua coluna, tá? Toda a tua coluna vertebral. Beleza? E aqui um esquema do joelho, para vocês verem. O joelho, ele é uma articulação, tá? Mas é uma articulação que suporta o peso do corpo todo. Por que o osso de cima, ele não bate no osso de baixo? Por que com o peso do corpo, os ossos do joelho não se batem? Porque entre os ossos, ó, existe esse disco de cartilagem fibrosa, tá vendo? Entre o osso de cima e o de baixo, tá aqui o disquinho, tá aqui o menisco, ó. Tá aqui essa almofadinha de cartilagem fibrosa. E tem que ser fibrosa, tá, gente? Tem que ter muito colágeno, porque aguenta o peso do corpo todo. No próximo slide, eu botei pra vocês uma imagem de cirurgia de joelho, mas assim, não tem sangue nem nada, bem tranquila de ver, só pra vocês verem como é essa almofadinha na vida real. Como é que é esse menisco? Como é que é esse disquinho de cartilagem fibrosa? Então, só pra vocês verem, ó, é bem branquinho, porque o colágeno tem essa cor branquinha, tá? E aqui, como tem muito colágeno, fica bem branquinho. E é isso, é uma almofadinha que não deixa o osso de cima bater no de baixo com o peso do corpo. Para fechar a cartilagem, gente, a cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela também tem colágeno, tá? Tanto que ela é chamada de hialina, porque ela também é branquinha. Só que ela tem um pouco menos de colágeno, ela é um pouco menos resistente que a cartilagem fibrosa. Essa aqui tá em muitos locais do corpo. A cartilagem hialina, a gente vai falar mais pra frente, vai formar os anéis da nossa traqueia. Quando a gente chegar em sistema respiratório, a gente vai ver que a traqueia é feita de vários anéis de cartilagem. Cartilagem hialina. Também é a cartilagem, tá? Que vai formar o teu primeiro esqueleto. O nosso primeiro esqueleto não foi de osso. Dentro do útero da nossa mãe, o nosso primeiro esqueleto foi de cartilagem. Cartilagem hialina, que depois foi trocado por osso, né? Tanto que o bebê ainda nasce com essa partezinha do crânio, né? De cartilagem hialina, que é a fontanela ou moleira, tá? Também é a cartilagem que está entre os ossos das articulações, tirando o joelho. Como o joelho aguenta o peso do corpo, o joelho é cartilagem fibrosa. Entre os ossos do joelho é cartilagem fibrosa. Nas outras articulações, pode ser cartilagem hialina. Beleza, gente? Então aqui, por exemplo, eu botei
a articulação do ombro. Entre os ossos do ombro, vai estar aqui a cartilagenzinha hialina, para evitar que um osso bata no outro, atrite com outro osso. E semana que vem, a gente vai ver que essa é a cartilagem também do disco epifisário, que é o disco de cartilagem que permite o crescimento dos ossos longos. Show de bola? Então essa é uma das cartilagens mais encontradas. É a cartilagem da traqueia, é a cartilagem que forma o nosso primeiro esqueleto, é a cartilagem entre os ossos das articulações, tirando o joelho, porque o joelho é fibrosa, e é a cartilagem que vai formar lá o disco epifisário, que a gente vai falar mais na semana que vem, que é o disco de cartilagem hialina, que permite o crescimento dos ossos longos. Tranquilo cartilagem, gente? De boa? Porque agora nos 15 minutinhos finais, a gente tem que falar de tecido ósseo, o último tecido conjuntivo da nossa aula de hoje. Mas se você entendeu, fica tranquilo, porque se você entendeu cartilagem, tecido conjuntivo ósseo, o tecido que forma os nossos ossos, vai ser bem mais fácil para você. Tira o print no final, vem comigo, para a gente dar uma olhadinha em tecido conjuntivo ósseo. É um tecido conjuntivo bem clássico, tá, gente? Bem clássico mesmo. As células são bem afastadas, então entre elas vai existir muita matriz. E é um tecido conjuntivo vascularizado, tá? Dentro do tecido ósseo tem vaso sanguíneo. Inclusive, as células, elas se organizam ao redor do sangue. Olha como é que é a estrutura de um osso, ó. Tem o vaso sanguíneo aqui no meio, tá vendo? E ao redor desse vaso sanguíneo vão estar as células ósseas, que é uma organização que a gente chama de sistema de Harvers, tá? Então, assim, não é nada demais quando vocês olharem esse nome, sistema de Harvers, mas é só para vocês saberem que é essa organização do tecido conjuntivo ósseo. Então, um tecido conjuntivo muito clássico, com as células afastadas. Como as células são afastadas, tem muita matriz. Vou até deixar um espaço aqui, porque eu vou escrever daqui a pouco do que essa matriz é feita, né? Obviamente. E cuidado, não é igual cartilagem, não. O osso é vascularizado. Dentro do osso tem a presença de vasos sanguíneos, tá? Beleza? Tranquilo? Os ossos do nosso corpo, gente, eles vão formar o nosso esqueleto, né? O esqueleto, ele tem várias funções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema esquelético mais pra frente. Mas só pra gente lembrar, pra que serve o nosso esqueleto? Por que a gente tem os ossos? Por que os nossos ossos formam o nosso esqueleto? A primeira função do esqueleto é sustentar o nosso corpo, né? Sustentação. A segunda função de alguns ossos do esqueleto é proteger alguns órgãos vitais. Por exemplo, os ossos do crânio protegem o cérebro. As costelas protegem o pulmão. Então, alguns ossos do esqueleto fazem a proteção dos órgãos vitais. A gente vai ver na aula de músculo que alguns ossos servem de ponto de apoio para os músculos se movimentarem. Então, também ajuda na movimentação da musculatura. E para essa aula de hoje fazer sentido, você tem que lembrar que os ossos também são uma reserva de cálcio. Se faltar cálcio no sangue, destrói o osso para jogar cálcio no sangue. Alguém lembra por que o cálcio no sangue é tão importante? Por que o osso estoca cálcio para o sangue?
Por que se tiver faltando cálcio no sangue, destrói o osso para botar cálcio lá? Pois é, o cálcio no sangue, para quem não lembra, é essencial para a coagulação do sangue. Vamos falar disso semana que vem. Se faltar cálcio no sangue, você pode ter uma hemorragia. Então, se faltar cálcio no sangue, tira do osso para botar no sangue. Segura essa ideia, que a gente vai precisar disso na aula de hoje. Ao redor do osso, gente, também existe um tecido conjuntivo propriamente dito. Antes de olhar essa imagem, vem aqui que eu já te explico ali, tá? Imagina a mesma ideia, que aqui tá o osso, certo? Então aqui tá o osso. Ao redor do osso também vai existir um TCPD. O TCPD que estava ao redor da cartilagem era o pericôndrio. O TCPD que está ao redor do osso é o periósteo. Coloquei para vocês no slide até uma foto, ó, do periósteo de um ossinho de galinha. Tá aqui o osso. E olha como ao redor do osso tem esse tecido conjuntivo propriamente dito. Olha aqui o periósteo. Camila, mas me bateu uma dúvida. Por que a cartilagem precisava do pericôndrio? Porque ela não tinha sangue. Você falou que o pericôndrio, ele nutria a cartilagem. Se o osso tem sangue, por que tem um periósteo ali? A ideia, gente, é que o periósteo seja um fornecedor dessas células tronco, dessas células mesenquimais. E aí a ideia é a mesma. A célula mesenquimal do periósteo vai virar a célula jovem do osso. A célula jovem do osso vai ser o osteoblasto. Blasto significa jovem. Toda célula jovem é a célula ativa. O osteoblasto é a célula jovem, é a célula que produz a matriz do osso. Quando o osteoblasto envelhece, quando ele fica adulto, ele vai virar o osteócito. Tá vendo que é sempre a mesma ideia? Só tem que tomar cuidado que aqui no osso a gente vai ter mais uma célula. Pois é. Além do osteoblasto, que é a célula jovem que produz a matriz, dentro do osso vai existir mais uma célula, o osteoclasto. O osteoblasto é a célula jovem, é a célula que produz a matriz. O osteoclasto é a célula que destrói, é a célula que degrada a matriz. Se você entendeu o início da aula, você pegou a ideia. Por que o osso tem que ter uma célula para destruir a matriz óssea? Por que o osso tem que ter esse osteoclasto? Por que ele tem que ter uma célula para degradar a matriz? Para liberar cálcio para o sangue. Se faltar cálcio no sangue, destrói o osso, degrada a matriz óssea para jogar cálcio para o sangue. Porque o cálcio no sangue é essencial para você não ter uma hemorragia. Beleza, Camila. Mas do que é feita essa matriz para a gente fechar? Cálcio eu sei que tem. Mas o que mais tem aí nessa matriz óssea que está sendo produzida e degradada, tá? Duas coisas, tá, gente? Vamos pro slide e depois eu volto pra gente fechar daqui. Show? Vou começar daqui, aqui é a imagenzinha para vocês olharem depois das células, tá? O osteoblasto, jovem que produz a matriz, envelheceu, virou osteócito.
o osteoclasto bem maiorzão que degrada a matriz óssea. Show? A matriz do osso é feita de duas coisas. Uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte inorgânica da matriz é feita de fosfato de cálcio. Toma cuidado que o osso não é feito só de cálcio, tá? Ele é feito de cálcio e de fósforo. Ele é feito de fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio é o que deixa o nosso osso duro. É o que dá rigidez ao osso. O osso tem que ter esse fosfato de cálcio. Vou apertar aqui para vocês lembrarem, para ele ser duro, para ele ser rígido. Se você vai perdendo esse cálcio do osso, se você vai tirando esse cálcio do osso para jogar no sangue, o teu osso vai ficando todo poroso, esburacado, que é o que popularmente a gente chama de osteoporose. Olha a diferença, gente, de um osso saudável, duro, cheio de fosfato de cálcio e um osso com osteoporose, perdendo cálcio, todo poroso, todo frágil, todo esburacado. Só que o osso não pode ser só duro, não. Se ele for só duro, só rígido, ele é tipo um vidro. O vidro, ele é duro, mas ele quebra fácil. O osso, ele tem que ser rígido, mas ele tem que ser resistente. Falei semana passada, repito hoje. Toda vez que uma matriz precisar de resistência, você bota nela colágeno. O colágeno é o que vai dar resistência aos nossos ossos. Então, o fosfato de cálcio deixa o osso duro, rígido, e o fosfato e o colágeno faz com que ele não seja só duro. Ele também tem uma certa resistência. Existe, gente, um problema, tá? Mas aí é um problema genético, não tem a ver com alimentação, que é o osso de vidro ou osteogênese imperfeita. Nessa condição, as pessoas elas nascem com pouco colágeno nos ossos. Por isso que o nome popular é osso de vidro, porque o osso ele é duro, cheio de fosfato de cálcio, mas sem o colágeno, ele fica pouquíssimo resistente. Ele quebra com extrema facilidade. Beleza, gente? Tranquilo? Renan, deixa o pessoal tirar um print desse quadro que ficou lotado. Mas eu acho que deu para resumir bem, tá? Esses dois tecidos que caem muito, cartilagem e osso. Tirou o print? Semana que vem eu volto em osso. Porque semana que vem é aula de sangue. Sabia que o sangue tem a ver com osso? Pois é, que para entender sangue você tem que conhecer estrutura óssea? Bem, se você não sabia, semana que vem você estará sabendo. Um beijo, até semana que vem e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.